Olá! No vídeo de hoje nós iremos aprender a fazer a distribuição eletrônica de um átomo que está na forma de íon, ou seja, ou ele ganhou ou ele perdeu mais elétrons. Meu nome é Laísa, eu sou professora de Química e este é o canal Laísa Prof. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, nós sabemos que um átomo ele possui no seu núcleo os prótons, ou seja, todas as cargas positivas, e ao redor dele, lá em camadas, em níveis e subníveis, estão distribuídos os elétrons. E esses elétrons a gente tem uma distribuição, uma ordem para seguir, para fazer. Então, quando temos um elemento, por exemplo, magnésio, quando a gente procura ele na tabela periódica, o número atômico dele, ou seja, o Z, é igual a 12. Então isso quer dizer que ele tem 12 prótons no núcleo do átomo, lá no núcleo na bolinha pequenininha, e ao redor dele eu também tenho 12 elétrons. Como eu tenho 12 cargas positivas e 12 elétrons, eu tenho um átomo neutro, ou seja, ele não tem carga. Para fazer a distribuição do magnésio, eu utilizo aquela tabela de Linus Pauling, o diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama ele já é pronto, é só a gente seguir as flechinhas. E eu vou seguindo os números do diagrama até chegar no número do magnésio, ou seja, o 12. Então eu começo com 1, S2, que é o primeiro, 2, S2, que é o segundo, e eu vou somando esses números pequenininhos aqui até chegar em 12. Então 2 mais 2, 4, mais 6, fechou 10, eu preciso de mais 2. O próximo orbital é o 3S2. Se eu somar tudo, 10, 12. Então fechou. Essa aqui é a distribuição eletrônica do átomo de magnésio. O que acontece quando a gente fala distribuição eletrônica de íons é que às vezes o magnésio ele pode doar ou receber elétrons. Então vamos supor que o magnésio ele tem lá os seus 12 elétrons, mas ele doou um elétron. Um elétron saiu da camada dele e foi para outro átomo. O que acontece nesse momento? Eu tinha um átomo neutro, ou seja, a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Só que agora o que eu tenho é que esse meu elétron saiu. Então uma carga negativa saiu. Se eu olhar no meu átomo, eu vou ter que vai ter mais cargas positivas do que negativas. Então o meu átomo num todo, ele vai estar mais positivo. No caso do magnésio, a gente tem que geralmente ele tem uma carga 2+. Isso aqui a gente aprende depois através da tabela periódica e das próprias propriedades do próprio magnésio. Ele geralmente perde 2 elétrons, ficando com uma carga 2+. Então, como que eu faço a distribuição de um íon? Nesse caso aqui, o magnésio com o íon 2+. Se eu tenho a perda de 2 elétrons aqui no meu magnésio, eu sei que agora ele tem apenas 10 elétrons. Então, eu preciso fazer essa distribuição em cima dos 10 elétrons, que vai ficar 1 S2, 2 S2 e 2 P6. Ficou 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então essa aqui é a distribuição do íon magnésio. Vale lembrar que quando a gente faz a distribuição de um átomo maior, por exemplo, o ferro, a ordem ali dos números de camada de valência com o mais energético, ela altera. Então geralmente fica 4S2 e depois o mais energético é 3P6, vamos supor. E o que acontece? Quando eu tiver uma distribuição onde a camada de valência, que é o meu maior número, tiver antes, eu sempre preciso tirar os elétrons da camada de valência. Nunca retirar os elétrons da última, do mais energético, não. É da última camada, ou seja, daquele subnível quântico principal, que é o Nzinho, K, L, M. O K é o número 1, o L é o número 2 e assim por diante. Então eu preciso tirar do que tiver o maior número. No caso do ferro, seria o 4. No caso do magnésio, a gente não precisa pensar nisso porque ele terminou a ordem bem certinho com números em ordem. Só que quando o átomo é muito grande, isso geralmente não acontece. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!